Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 1, versículo 19 ao 20. Assim diz a palavra de Deus. Quero que você preste muita atenção. Essa noite nós vamos falar sobre obediência. Diga obediência. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Quem quer comer os melhores frutos dessa terra? Comerão os melhores frutos dessa terra, mas se vocês resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, permita-me fazer uma breve oração. Pai, aqui está a tua palavra, fiel e verdadeira. Eu me coloco como mensageiro, porta-voz da tua palavra, e eu reconheço que em mim não há nada, mas em ti há tudo que a igreja precisa. Por isso eu me submeto ao teu senhorio e ao teu pastoreio, Jesus, e que o Senhor, por meio da minha vida, possa instruir, possa falar a tua igreja que aqui está. Em o nome de Jesus Cristo, não me deixe errar, não me deixe te atrapalhar. Nesse momento, debaixo do poder e autoridade do nome de Jesus, eu manieto tudo aquilo que é contra a tua voz e a tua palavra, Senhor. Todo pensamento que fica divagando, seja trazido agora cativo ao senhorio de Cristo. Toda sonolência, distração, preocupação, seja cancelada agora. Que todos os meus irmãos possam nesta noite serem ministrados no profundo pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Isaías, ele inicia o capítulo 1 do seu livro que leva por nome o próprio nome do profeta Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele inicia a narrativa declarando uma visão que Deus lhe dera. No Antigo Testamento, uma das formas de Deus falar com os profetas era por meio de sonhos e visões. Diga sonhos e visões. Deus se apresentava para os profetas assim. E ele comunicava o que ele queria transmitir para o povo. O profeta, ele nada mais é do que um mensageiro de Deus na terra. Diga, o profeta é um mensageiro de Deus na terra. Então Deus havia levantado Isaías para ser o seu porta-voz, o seu mensageiro. E Deus então visita Isaías e lhe dá uma visão a respeito de como estava a situação de Judá e de Jerusalém. Você sabe que Israel é a menina dos olhos de Deus, é o povo da aliança, é o povo que o Senhor começou a construir lá na antiguidade por meio de Abraão. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e por meio de você eu vou fazer uma grande e poderosa nação. Então essa promessa ela estava se cumprindo. Israel ali estava em ascensão, as tribos estavam crescendo, o povo estava crescendo. E Deus estava mostrando para o profeta como eles estavam, qual era a situação deles, a situação econômica, política, espiritual, todas as áreas. Deus estava mostrando para o profeta como o povo estava vivendo, porque Deus conhece todas as coisas. Diga para alguém perto de você: Deus conhece todas as coisas. Então Isaías estava trazendo a mensagem divina para o povo, e o contexto da mensagem era que o povo estava em rebeldia e desobediência contra Deus. Diga ai, ai, ai. O povo da aliança, o povo que tinha promessa, o povo que Deus queria entregar coisas preciosas para ele, estava se rebelando, estava em desobediência. E quando o povo entra em um estado de rebeldia,
de desobediência sempre terá uma consequência. Diga consequência. Quando eu obedeço ao Senhor, quando eu obedeço a palavra, a instrução de Deus, eu estou atraindo sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha cidade, a bênção e o favor de Deus. Quantos querem o favor e a bênção de Deus? O cuidado, a proteção. Quantos querem viver as promessas de Deus? Tudo passa por uma palavra: obediência. Diga para alguém perto de você: obediência. Olha só o que Deus mostra para o profeta. Eu vou dar seguimento na leitura, mas você preste atenção. Isaías 1, do versículo 2 até o 4 agora. Isaías vai começar a declarar a visão que Deus havia lhe dado. Ouçam os céus, escute, ó terra. Isaías começa dizendo assim: ouça céus e ouça terra, pegando o céu e a terra como testemunhas dele, porque Deus estava falando. Escute, pois o Senhor falou. Quando alguém fala, o que nós temos que fazer? Escutar. Sim ou não? Sim. Quando tem uma autoridade, o professor, quem aqui já foi aluno? Levanta a mãozinha. Não tem como escapar, né? De ser um aluno em algum dia da sua vida. Eu tinha uma professora de português, já de idade. Aí você imagina ali 40 jovens, adolescentes, 12 anos, dentro de uma turma. De vez em quando a turma se dispersa, sim ou não? Ela usava uma aliança 5 vezes maior que a minha. E ela só fazia assim. E aquilo dava um eco na classe. E ela chamava a nossa atenção e ela dizia: escutem, porque eu estou falando. Amém? Se nós temos que dar importância quando um homem está falando, quanto mais Deus falando. Aí nós precisamos fazer assim com os dois ouvidos, ó. Inclinar o máximo possível, porque Deus está falando. Quem é mais importante? Os homens ou Deus? Deus. E quando Deus fala, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E Isaías estava falando, declarando a palavra de Deus, e ele vai dizer: criei filhos, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Olha o que Isaías está dizendo. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Olha a declaração de Deus para eles. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos da corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. É fácil você ouvir isso da parte de Deus? Te coloca no lugar deles. Volta agora aí alguns 1000 anos e imagina, você é povo de Deus, sim ou não? Sim. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Sim. Nós somos povo de Deus. Agora se transporta para aquela antiguidade. Você é filho de Deus, você está vivendo, adorando a Deus, procurando agradá-lo, e Deus levanta o profeta e diz: vocês são filhos rebeldes. Como você ficaria? Como você se sentiria? Qual seria a sua atitude? Você levantaria e ia embora? O que você faria? Tem como fugir de Deus? Não tem. Se você está num ambiente, você está numa casa, e aí alguém te fala algo que você não gosta, você tem o direito, a liberdade, você levanta e vai embora. Mas e Deus?
para onde você irá? Se nós descermos à profundidade da terra, ali está o Senhor. Se subirmos aos mais altos céus, ali está o Senhor. Ninguém foge de Deus. Quem concorda diz amém? Amém. Não tem como escapar. E Deus estava dizendo isso para eles. Não que Deus não amasse, não que Deus não tinha mais planos, mas Deus estava os exortando, estava falando uma verdade, porque Deus queria abençoá-los. Amém? O que um pai faz com o filho quando as notas não estão bem na escola? O que você faz? O que você faz? Primeira coisa, você corrige. Sim ou não? Você chama atenção. Filho, nós vamos ter que tirar um pouco teu celular. Tu está muitas horas no celular e os estudos, tuas notas não estão legal. Como é que o filho se sente? Como é que ele se sente? Contrariado, chateado. E tem uns que ainda fazem chantagem. Se tu tirar o meu celular, eu vou embora de casa. Se tu tirar o celular, eu não te amo mais. Bobinho. Mas por que o pai e a mãe estão fazendo isso? Porque eles querem ver o filho bem, se dando bem, crescendo, avançando, prosperando, ocupando cadeiras excelentes. Amém ou não amém? Então a correção, no primeiro momento, quando alguém ouve uma palavra de correção, no primeiro momento parece que tenta nos ferir. A gente não recebe uma palavra de correção com o coração aberto. A tendência nossa é fazer assim. Mas Deus não queria que eles fizessem assim. Deus queria que eles o quê? Abrissem o coração e falassem: tá bom, pai, o que nós temos que fazer para melhorar, para acertar, para começar novamente, te agradar o teu coração? Amém? Então quando o pai nos corrige, quando Deus nos corrige, é porque Ele quer nos levar a um lugar melhor. Diga para alguém perto de você assim: Deus quer te levar para um lugar melhor. Diga para outro enquanto eu bebo água, diga assim: e esse lugar é tremendo. Esse lugar é um lugar escolhido, preparado. Então o povo nessa época, fruto da rebeldia, ouça com atenção, fruto da desobediência, eles estavam vivendo em sofrimento. Coisas estavam acontecendo, fruto deles se rebelarem contra Deus. O próprio Deus permitiu que os inimigos tivessem força e invadissem as suas terras. Imagina você plantar, dar o duro o ano inteiro. E naquela época não tinha os implementos agrícolas que nós temos hoje. Trator, colheitadeira, o trabalho era braçal. Arados, animais, o cultivo era diferente. Então o trabalho era muito árduo. Agora você imagina, você está com a sua lavoura pronta para colher. Você está esperançoso, expectativa, você vai alimentar a tua família, você vai poder vender os grãos e ter o teu recurso. Aí entra uma nação estrangeira, entra um povo inimigo, e vai lá na sua lavoura e rouba aquilo que é seu. E se não bastasse, ainda queima tuas casas, rouba os teus animais, destrói a tua cidade. Como você fica? A ver navios, triste, desolado. Parece que a esperança ela quer ir embora. E a nossa tendência natural, quando algumas coisas não dão certo na nossa vida, às vezes é culpar quem? Deus. Porque o Senhor permitiu. Eu sou teu filho. Eu estou fazendo tudo certo. Vou abrir um parêntese. Será? Eles receberam isso, querido, porque eles estavam desobedecendo em rebeldia.
E quando nós desobedecemos ao Criador, quando nós nos rebelamos contra Ele, sempre terá consequências. Sempre vai ter. Então eles estavam em sofrimento, suas terras atacadas, invadidas, e se não bastasse, os inimigos destruíam tudo. De uma noite para o dia, sem mais nada. Vivendo à mercê, desolados, desesperançosos, tentando reconstruir todas as coisas. E não é fácil. Você reconstruir algo não é fácil. Quando você perde tudo e começar de novo, não é fácil. Não é. Mas o pior de tudo, para eles não foram os roubos e a destruição que eles enfrentaram. Foi ouvir do próprio Deus que Deus os estava rejeitando. Você nasce, você te coloca no lugar de Israel, você nasce sendo ensinado que você tem um Deus, e eles te contam a história desse Deus, de um Deus que fez a promessa para aquele povo, de um Deus que tinha falado que você iria prosperar, a terra que Deus te daria, era uma terra que mana leite e mel. Os teus pais, eles contam para você as histórias extraordinárias que Deus havia feito. Então todo menino, toda menina, eles são ensinados da cultura. Eles são ensinados aquilo que Deus havia feito, havia operado na antiguidade. Então, eles são um povo que eles tinham, querido, aquele orgulho no coração, de ter aquele Deus, que lhes concedia vitória, diante das dificuldades, diante dos exércitos inimigos. Mas agora eles estavam ouvindo do próprio Deus, que Deus os havia rejeitado. E no meu ponto de vista, pior do que ter as casas destruídas, pior do que ter as lavouras roubadas e incendiadas, é você ouvir que Deus está te rejeitando. Quem aqui já foi rejeitado alguma vez? Por pessoas, famílias, quem já foi? Como é o gosto? Horrível. Não queira. Eu sei que às vezes a gente e passa por esse gosto amargo. É terrível você ser rejeitado. Agora você imagina um povo da aliança. Imagina você, o próprio Deus, por meio do profeta, olhar para você e dizer: eu te rejeitei. O que você faz? Para onde você corre? Aonde você vai pedir ajuda? Se só há um Deus, quem concorda nisso? E o Deus Todo-Poderoso te rejeita. Aonde tu vai pedir auxílio? Para qual Deus tu vai pedir auxílio? Para onde você vai correr? Não tem. Então eu acredito que a pior situação, o pior sentimento que eles tiveram foi ouvir: Deus está lhes rejeitando. Deus não estava mais aceitando os sacrifícios dele, e o Senhor declarou isso. Deus não estava aceitando os sacrifícios oferecidos, as orações não estavam mais sendo respondidas. Eu vou ler para você entender. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 15. Redobre a atenção. Diga para o irmão do teu lado: redobre a atenção. Olha o que Deus estava falando por meio de Isaías para o povo. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que os pusesses em pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês para mim é repugnante. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. É forte, né, irmão? Você imagina Deus falar: eu estou odiando tudo que vocês estão
fazendo e dizendo que é para mim. Vamos seguir. Tornaram-se um fardo para mim, não a suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Olha que terrível. Deus está dizendo: quando vocês orarem a mim, eu não vou ouvir. Esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Todas as festas bíblicas, diga festas bíblicas, elas tinham um objetivo. Festa de lua nova, festa de primícia, festa dos sábados, enfim, todas as festas que nós lemos aqui tinham um propósito: exaltar um feito de Deus durante a história. Amém? Toda festa se remetia a algo que Deus já havia feito por eles. Então a festa era um memorial. O Senhor havia estabelecido aquelas festas. Ele havia dito para o povo: de tempos em tempos vocês virão à minha presença e me adorarão, sacrificarão a mim, dançarão na minha presença, cantarão, celebrarão. E agora o próprio Deus estava dizendo: as suas festas se tornaram para mim horríveis, eu não estou mais me agradando. Mas por que Deus não estava se agradando de algo que ele havia pedido? Pergunta para o irmão do lado: por quê? Porque o povo havia deixado a Deus. Então eles estavam apenas reunidos ali como pessoas, e estavam adorando com sacrifícios, com cânticos, mas o coração deles estava sujo, no pecado, no erro, na desobediência. As mãos deles estavam cheias de sangue e de iniquidade. Então, antes de Deus receber uma adoração das nossas mãos, primeiro Ele vai sondar o meu e o seu, olha para mim, o nosso coração, e ver se aí há verdade, santidade. Ele vai sondar. Deus é um Deus que esquadrinha o nosso coração. Eu não sei o que você pensa agora. Você está olhando para mim e está passando um monte de informação. Eu sei o que ela está pensando? Não. Mas Deus está sabendo tudinho. Aleluia. Então o Senhor, Ele sonda e esquadrinha cada um de nós. Deus estava chateado, irado. Mas a ira de Deus dura para sempre? A ira de Deus dura para sempre? Não. Diga: Deus não fica irado para sempre. E você vai aprender como mudar a ira de Deus em alegria, em aceitação de novo. Quem quer aprender? Quem quer aprender? Aleluia. Então tudo isso estava acontecendo fruto da desobediência deles ao Senhor. E esse não era o desejo de Deus, viu? Não era. Deus queria estar ali no meio das suas festas. Deus queria receber a adoração, o sacrifício deles. Deus queria receber tudo aquilo. Mas Ele queria uma postura daquele povo, uma atitude, uma reverência, uma obediência. Deus, Ele queria que aqueles filhos chegassem diante do Pai e o amassem, e o quisessem de fato, e o obedecessem, não por uma obrigação, mas por amor, por entendimento. Quem aqui gosta de fazer as coisas forçados no cabresto? Quem gosta? Não, você tem que fazer, eu estou te obrigando. Quem gosta? Qual é a tua vontade? Mas agora que eu não vou fazer. Quem é tu? Deus também não é assim. Não é um Deus que vai te obrigar. Ele vai te exortar, Ele vai te mostrar o teu erro, mas Ele vai vir com o bálsamo dEle. Porque aquele que faz a ferida é o mesmo que cura
a ferida. Ele cura, Ele restaura. Eles mesmos haviam se colocado naquela situação, irmão. Quanta situação nós nos colocamos. É ou não é verdade? Depois a gente pensa, por que que eu falei isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu tomei essa decisão? Por quê? Muitas coisas podem ser evitadas na nossa vida. Amém? Muitas coisas. Então Deus usa o profeta Isaías para declarar para eles o caminho da mudança. Viu só? Que primeiro Deus corrigiu, mostrou como estava a situação, revelou a situação, o coração, mas agora Deus estava apontando um caminho. Deus sempre vai te apontar uma direção, um caminho, uma saída. Seja profeta aqui nesta noite, olhe para alguém e diga assim: a saída, a solução. Vai, olha para alguém agora, seja profeta de Deus, diga para alguém: a saída, há um caminho, há uma restauração. Quem acredita, aplauda o Senhor. Olha o que diz em Isaías, seguindo o texto, Isaías 1:16 ao 19. Aqui ele aponta o caminho. Como não amar a Deus? Ele te corrige, mas agora diz: filho, ó, esse é o caminho que vai te levar para a minha vitória, que vai te levar para a minha bênção. Olha o que ele diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Deus estava dizendo para eles: abandonem o erro, abandonem o pecado, parem de cometer a iniquidade, parem de cometer aquilo que vocês estão fazendo que desagrada o meu coração. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, olha que interessante isso, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Eita Deus maravilhoso! Ele estava dizendo para eles: se vocês se voltarem para mim, meus filhos, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e a partir de hoje mudarem os seus hábitos, as suas práticas, e começarem a me obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. Quem ainda quer viver e comer o melhor dessa terra? Passa por qual palavra? Passa por qual decisão nossa? Obediência. Obedecer ao Senhor, obedecer o que Ele nos fala, o que Ele nos pede, mudar de atitude, mudar de vida, começar a obedecer os mandamentos, os princípios, e aí sim, vai começar a acontecer algo. As bênçãos de Deus, tem uns que já começaram a entender, já começaram a glorificar. As bênçãos de Deus, elas vão começar, não espalha para o irmão do lado. Eu vou falar bem baixinho, para ele não ouvir. Vão correr atrás de você. Vão correr atrás de cada um de nós. Vão correr. Vão começar a correr. Vai tocar o teu telefone. Vão bater na tua porta. Vão te chamar. Tu vai acessar aquele lugar que tu deseja. Tu vai passar naquele concurso. Tu serás bem
sucedido. É promessa de Deus. Mas tudo passa pela obediência. Então o Senhor chamou cada um deles para reflexão. O que é reflexão? O que é reflexão? Você parar e meditar, se auto-imaginar e se auto-analisar, sentar e colocar a cabeça e os pensamentos em ordem. Deus disse para ele: gente, é hora de nós sentar e refletir. Reflitam o que vocês estão fazendo, reflitam como estão vivendo, reflitam como estão me adorando. Diga para alguém perto de você: reflita. Diga: reflita. Nesse tempo de meditação, de reflexão, se eles se voltassem para Deus, Deus mudaria a história deles. Se eles se voltassem para o Senhor, Deus mudaria. E o mais tremendo de tudo, e aqui eu estou finalizando e já chamo os irmãos do louvor para cá. E o mais tremendo de tudo é que Deus os perdoaria. Sim ou não? Sim. Como é que estava Deus? Irado, revoltado. Vem cá me ajudar, Juliano. Bora para cá. Ei, Deus pegou esse homem no encontro. Eu não vou deixar ele contar agora, mas Deus pegou. Eu vou fazer o papel de Deus. Amém? Ele vai fazer o papel de filho que está orando. Fica ali. Começa a fazer uma oração, pedir para Deus algo. Olha para o céu e vai lá. Aí, gostei. Olha o que Deus estava dizendo. Os filhos estavam orando e Deus estava assim. Pode clamar mais alto, não vou te ouvir. Continua a clamar. Deus estava assim. É sério, nós lemos aqui. Foi ou não foi? Por mais que eles aumentassem o nível de oração, Deus não viria. Porque Deus estava irado com eles. Obrigado. Mas o Senhor disse: se vocês se voltarem para mim, eu esqueço tudo isso. Eu pego a borracha da Faber-Castell, do céu, Faber do céu, aleluia, e faço assim, ó. Apago tudo. E vamos recomeçar daqui. Se coloque de pé nesta noite. Deus apagaria suas transgressões e voltaria a lhes abençoar. Eu quero dizer algo aqui esta noite. A promessa de Deus ainda está de pé. Quantos querem viver as promessas? Quantos querem viver as promessas? Todas elas ainda estão de pé sobre a sua vida. Se você se voltar para Deus, se você refletir, ver que você talvez estava andando longe de Deus, fazendo coisas que o Senhor não se agradava, e você essa noite refletir e dizer: Pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei contra Ti, mas eu quero mudar, eu quero me voltar para Ti. Deus, Ele vai apagar os teus pecados, Ele vai apagar aquilo que você fez e vai te dar uma nova oportunidade. Eu vou resumir toda a mensagem. Hoje é uma noite de novas oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades, de recomeço. Nós vamos adorar a Deus 5 minutos e eu estarei orando. Amém? Apaga a luz para nós. Eu quero que você se renda ao Senhor. Eu quero que você se desligue agora do irmão perto de você, do relógio, do celular.
da janta que te espera. Esqueça tudo, tudo, tudo agora. Tudo. Ó, falei em janta, meu Deus. Ai, ai, ai. Aham, eu sei. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Não se disperse.